Meus amigos, eu agradeço demais, sou Maíse, agradeço demais mais um convite que me foi feito para estar com vocês. Eu percebi que de todos os centros espíritas onde eu faço palestra, vocês são os que mais conversam. Mas por quê? Porque vocês se conhecem, porque vocês têm carinho um pelos outros e gostam de estar juntos. Olha, falta de oportunidade nos outros lugares, porque no sábado nós fizemos o lançamento na comunhão. Do Minutos com Maíse foram 4 horas de fila. E aí as pessoas trocaram e-mail, trocaram telefone, trocaram as histórias de vida, e eu apavorada. Gente, esse povo não vai aguentar. Até quase meia-noite todo mundo aguentou. E satisfeito, porque estavam se conhecendo, pessoas que há 47 anos sentam juntas e que não se conheciam. Então veja como tudo tem a sua razão de ser. E principalmente como nós precisamos interagir mais na casa espírita que o nosso coração escolheu. Como nós podemos nos voluntariar, como nós podemos chegar aqui e dizer para mim, para todas as meninas, olha, eu quero ajudar, eu já cansei de assistir palestra, eu quero ser mais útil, não é? E essa mensagem extraordinária que foi lida nos diz exatamente aquilo que nós precisamos fazer, ter pressa de evoluir, de seguir em frente, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Hoje nós podemos doar, amanhã é o nosso dia de receber. Hoje estamos 100%, amanhã não estamos. Então, enquanto houver saúde, enquanto houver luz, enquanto houver dias felizes, vamos fazer todo o bem que for possível. Porque amanhã nós talvez não tenhamos essa força, não é? De seguir em frente e podemos até desanimar, mas desistir de jeito nenhum. Hoje, os amigos da casa me pediram que falasse um pouco sobre o Natal com Jesus. Mas eu sou tremenda. Eu pensei, eu vou falar do Natal sem Jesus. Porque o Natal com Jesus nós já sabemos como é. Iluminado, maravilhoso, que nos leva à prática da caridade, a pessoa mais abjeta do mundo, ainda que não queira, na noite do dia 24 para 25, se lembra que um dia existiu um homem como Jesus. Mas, se ele não tivesse vindo, como seria a nossa vida? E eu me lembro muito, acho que eu me considero praticamente o moço rico. Porque o moço rico foi procurar Jesus e disse, o que eu faço para te seguir? E eu tenho certeza que todos nós, ou encarnados, ou quando fora da matéria, já fizemos a mesma pergunta. Então Jesus disse, vai, vende tudo o que tens, toma a tua cruz e me segue. E diz lá o evangelista que conta a história, mas o moço era dono de muitos bens e não quis abrir mão de nada para seguir Jesus. 2 semanas depois, defendendo as cores de sua família numa luta no Coliseu, a espada do seu adversário atravessa sua garganta. E enquanto ele morria jogado na areia, ele, o moço rico, percebendo o desespero do seu pai, que o via morrer, as palavras de Jesus ecoavam na sua cabeça. Vai, vende tudo que tens, toma a tua cruz e me segue. 2 semanas depois de procurar o caminho do amor e do bem, ele estava ali morrendo como se fosse o mais escravo dos escravos. E não tinha vendido seus bens para desapegar-se e seguir a Jesus. Por isso, um Natal não existiria, porque nós não saberíamos quem tinha sido Cristo, ele não teria feito toda essa mudança impressionante em nossas vidas, porque quantas vezes quando você não faz uma coisa certa, você passa o dia muito bem, na hora que você põe a cabeça no travesseiro, alguma coisa te incomoda. E quando você vai observar o que te incomoda, é aquela pessoa de rua que passou pedindo alguma coisa e você recusou. Há poucos dias na padaria da minha quadra, no sudoeste, um senhor
estava pedindo alguma coisa para comer. Imediatamente, a moça que ia na minha frente pegou um dinheiro considerável para dar a ele. E ele, muito ofendido, respondeu a ela: eu não quero dinheiro, eu quero tomar um café da manhã. Gente, aquilo acabou comigo. Porque, obviamente, eu ainda falei para ele: vai lá dentro, escolhe o que quiser. Senta aqui na mesa, que eu vim comprar coisas para o meu café da manhã e vou estar com o senhor. Porque eu fiquei impressionada da dignidade daquele homem. Sabe, ele não queria dinheiro, ele queria tomar um café da manhã. Eu fiquei pensando assim, Maíse, eu sou de uma família que ama café. Se eu não pudesse tomar café, eu já ficaria doida. Eu acho que a maior bênção do mundo é você voltar para sua casa, onde você vai dormir e ainda vai reclamar que seu colchão é velho. Você ainda vai querer se endividar numa Black Friday para comprar o colchão da vizinha, que esse sim é que é bom. E eu me lembro de Chico Xavier, quando ele dizia que nós somos tão insaciáveis, que ele lembrava de que ele ia para a escola a pé. Quando ele tinha muita sorte, passava uma carroça tocada por um burro, e a pessoa que estava guiando o burro perguntava se ele queria uma carona até a escola. E hoje, quando nós vamos para uma estrada em que 80 quilômetros é o suficiente, nós reclamamos, porque nós queremos andar mais depressa, nós queremos chegar mais cedo, mais rápido, nós nunca estamos saciados. Ele lembrava que há tão pouco tempo nós vivíamos à luz de velas. Surge Thomas Edison, surge a eletricidade. Se fica faltando luz na nossa casa por 40 minutos, a televisão desligada, tudo no escuro, você entra em crise, porque você não pode aguentar 40 minutos de falta de luz. Então, olha, ele morreu há mais de 20 anos. E ele já dizia que o nosso problema seria a grande ansiedade que nós íamos viver, das coisas que nós já tínhamos, mas sempre querendo mais. Ele estava iluminado, como sempre, para fazer esses comentários há mais de 20 anos. Porque somos assim mesmo. Imagine se Jesus não tivesse vindo. Nós não teríamos um amigo, nós não falaríamos com ninguém da família, nós não desculparíamos absolutamente nada, porque se ele deixou todas as maravilhas, as belezas, e nós lutamos para conseguir fazer alguma coisa, imagine se ele não tivesse estado aqui. Porque nós somos complicados. Eu confesso a vocês que se eu fosse a força criadora do universo, já estaria criando vida em outro planeta. Porque parece que nós custamos a aprender. Nós estamos num momento em que, confesso a vocês, parece que a humanidade não vai sobreviver por muito tempo, porque a civilidade está desaparecendo. O olhar para o outro está desaparecendo. E não é o desconhecido, não. É dentro da nossa própria casa. É com os adolescentes. Olha, com quantos adolescentes eu já conversei que diziam assim: meu pai não me enxerga. A mãe menos. Eu acho que a mãe tem uma coisa intrínseca com o filho. Mas pai? Nossa Senhora! Os pais separados resolvem esquecer que tiveram filhos, porque confundem as situações, os sentimentos. Então, se Jesus não tivesse formado a família que ele teve, imagine um ser absolutamente perfeito, aceitando ser guiado para aprender a andar de novo, aprendendo as palavras que José e Maria ensinavam a ele. E na hora da cruz, então, eu sempre falo, se na hora de deitar naquela cruz, antes que o primeiro me machucasse a mão, se eu fosse ele, eu teria levantado e dito: muito bem, acabou a brincadeira, eu sou o governador da terra, acabou. Eu vim até aqui, vocês não aprenderam nada, mas ele calado, não é? Minha mãe, não choreis por mim. Quando ele passa pelas mulheres que choravam, mulheres, não choreis por mim, choreis por vossos filhos. Porque ele sabia muito bem que haveria enorme sofrimento e que Roma, que dominava o mundo, seria dominada pelos bárbaros. E chegariam a zero e pareciam tão grandiosos. E a verdade é que
Essas pessoas que vêm para a Terra e deixam a mensagem de amor são aquelas que renunciam, são aquelas que sabem que o mais importante é fazer o bem. Por isso Emmanuel dizia através do Chico, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. E olha, se é o único, a gente se distrai um bocado com um monte de coisa. Mas o único objetivo é fazer o bem. E é claro que nas nossas horas de chateação, eu mesma digo, já acabei de falar para a Karen, se quando a gente estiver desencarnada, você me encontrar, e eu estiver falando o de espiritismo, tu me segura o braço. Você diz logo, não, ela não está muito bem, tem que dar mais um tempo para ela, porque nós percebemos, e eu percebo, não para as pessoas a quem falo há 50 anos. Esse mês está fazendo 50 anos que eu fiz a primeira palestra e achei que nunca mais ia fazer nenhuma. Eu tinha acabado de fazer, ia fazer 16 anos, que eu faço 16 de dezembro, faltou um orador na prece dos suicidas e o seu Mário, nosso presidente, disse, quem quer falar? Eu levantei o braço. Tomada já. O meu pai e a minha mãe, um olhou para a cara do outro, vão passar vergonha. Fui até lá, era a prece dos suicidas, lotado. Eu falei 15 minutos, até hoje eu não me lembro o que eu falei. Quando eu voltei a mim, todo mundo chorava e eu parecia uma boba, porque eu não lembrava de nada. Os amigos espirituais levaram 2 anos para me chamar para conversar, dos 16 aos 18. Eu continuei fazendo palestra, eles calados, porque eu acho que eles queriam saber até onde eu ia, se ia dar certo. E quando eu fiz 18 anos, então eles me chamaram para conversar. A verdade é que eu aconselho a vocês uma coisa, nunca levantem a mão. Nunca. Você nem entendeu o que a Karen está falando aqui, você finge que você entendeu e cruza os braços, porque depois não tem volta. O Chico teve um sobrinho extremamente enfermo, que raríssimas pessoas conheceram. Ele tinha uma debilidade mental gravíssima. Ele não falava, ele emitia grunhidos. E o Chico, quando viu aquele sobrinho nascer, se apaixonou por ele. Mas a cunhada disse logo, eu tenho outros filhos, não tenho condições de tomar conta. O Chico disse, eu vou tomar. Imagine um médium como Chico Xavier, trabalhando incansavelmente e ainda criando o menino. Porque a cunhada, mais do que na hora, entregou. E tinha tanta mosca na casa do Chico, que era uma casa muito simples, que ele colocava um véu no menino, para proteger o menino. E assim que ele voltava do trabalho, ele imediatamente ia dar banho no menino, ia dar comida, e eles se comunicavam através do grunhido do menino. Impressionante. Ele viveu 12 anos. Aí o Chico contava que quando ele morreu, a família inteira, graças a Deus, só ele sentia falta do menino. E aí um dia perguntaram a ele, Chico, por que você não trazia as pessoas para conhecer o seu sobrinho? E ele dizia, porque quem não tem Jesus no coração entraria aqui e diria, que médium é você, que ajuda tanta gente se diz curada e você não ajuda e cura o seu próprio sobrinho. Então, para cuidar dele, para que ele não fosse humilhado, porque preconceito sempre existiu, ele mantinha o sobrinho em casa. Mas, quando o menino morreu, passam-se uns 3 anos de saudade para o Chico e o rapaz aparece na frente dele. Lindo, claro, uma luz lilás dourada que o envolvia, para agradecer porque o seu resgate não estava todo feito, mas havia começado, graças ao carinho do tio Chico. E aí a pessoa que conversava com o Chico perguntou, Chico, e você algum dia perguntou a Emmanuel o que ele tinha sido em outra vida? Perguntei. Na Revolução Francesa, ele era um dos responsáveis por criar diariamente a lista dos que iam ser guilhotinados. E chegou uma hora que não tinha mais quem guilhotinar, porque já tinha morrido
todo mundo. E aí ele começou a selecionar os seus adversários pessoais. Ah, hoje não tem ninguém para morrer na guilhotina. Ah, mas eu tenho aqui. Fulano, Beltrano, Ciclano. E ele foi eliminando todos os amigos que ele não considerava mais amigos, todos os familiares que não o achavam um deus, e assim foi. E tudo sob a tutela da justiça. Porque, afinal de contas, ele era um dos responsáveis para fazer a tal da lista. E aí ele reencarna como sobrinho de Chico Xavier, com muita sorte, e em 12 anos ele começa o seu resgate. Tinha sido uma pessoa de uma crueldade absoluta. E é claro, quem via ele ali morria de pena. Mas ali estava a alma eterna que precisava começar a resgatar. E vocês sabem, quem trabalha com assistência social sabe muito bem, tem gente de tudo que é jeito. Uma vez ele estava fazendo distribuição no sábado de alimentos, chegou uma pessoa no ouvido dele e disse: Chico, tá vendo aquela moça que está chegando agora perto de você? Ela tem 2 apartamentos alugados. Ela não precisa estar aqui nessa fila de jeito nenhum. E o Chico disse tranquilo: não se preocupe, meu amigo. Ela já está se preparando e ensaiando para a próxima encarnação. Quer dizer, hoje ela mentia a situação dela porque ela estava na fila dos necessitados. Mas na próxima vida, lá estaria ela, dessa vez, por pura necessidade. Eu acho que quando Jesus olhou para nós no espaço, disse: não, eu tenho que ir lá pessoalmente. Eu tenho que ir lá dizer a essas pessoas que morte é vida, que tudo aquilo que nós fizemos ao outro que precisa será pouco, que é vivendo que nós vamos aprendendo, que é nos sonhos que não se realizam, nas lutas tremendas que não dão certo, que nós avaliamos o nosso valor. E assim veio Jesus. Pequenino, os espíritos contam que quem quisesse fazer parte do grupinho dele não podia maltratar animal nenhum. Quem, quando ele adulto, quisesse criar qualquer problema a uma mulher, não tinha lugar. Porque quando não se falava da mulher defendida por ninguém, Jesus chama a mulher para o Evangelho. Chama a mulher nas suas necessidades, nas suas tristezas, no seu abandono, para estar com ele. Houve uma pessoa que ouviu Jesus, segundo contam os espíritos, ficou tão entusiasmada que resolveu convidar amigos para ouvir Jesus. Juntou 500 e disse assim aos discípulos: olha, eu juntei 500 amigos que vão ouvir Jesus e vão fazer parte da turma de vocês. Lá vieram os 500. Pediram que Jesus falasse. Jesus começou a falar. O que era a vida de alguém que realmente se dedicava ao bem. 40 minutos depois não sobrou um, nem o rapaz que tinha juntado os 500. E quando Jesus olhou para a escada, só tinham os 12. Os 12 que ele inicialmente havia chamado. E essa história é magnífica, porque nos lembra de nós. Quantas vezes chamados às tarefas do amor, nós estamos muito ocupados. Ah, porque é domingo. Ah, porque eu não posso sair no final de semana que a família cobra. Mas será que a família vai cobrar quando do outro lado da vida nós precisarmos falar do que fizemos? Vai ser difícil. E não duvidemos que esse dia vai chegar. Porque vamos perguntar: e você foi feliz? Mas sendo feliz, você fez as pessoas felizes? Ah, eu frequentava o centro tal, eu não faltava. Mas que maravilha! E o que você fez do conhecimento que você adquiriu no centro tal? Aí nós vamos começar a gaguejar. E esse dia vai chegar, meus amigos. Quantos amigos eu vi desencarnar antes de mim, mais jovens do que eu, e que ao aparecerem para mim depois disseram: Maíse, tudo que você falava para a gente na época da mocidade é verdade. Por mais jovens que tenhamos voltado para cá, nos perguntaram o que nós fazíamos, o que estudávamos, quais as sementes de luz que deixamos no coração dos outros. Por isso, se Jesus não tivesse vindo,
não teríamos essas preocupações. Orgulho e egoísmo seriam os nossos companheiros diários. E nós acharíamos com certeza que estávamos certos. Jesus precisou vir para separar a história da humanidade entre antes e depois dele. E para que nunca nos esquecêssemos que amar, servir, lançar as bênçãos da vida na direção do próximo será sempre a nossa tarefa maior. Dias de desânimo nós vamos ter. Dia de dizer, meu Deus, eu não dou mais um passo. Mas no dia seguinte, começa tudo de novo e você dá novos passos. Interessante que, conversando com pessoas do público, eu comecei a perceber que, através de sonhos e pesadelos, as pessoas têm sido avisadas. Mesmo aquelas afastadas do trabalho da doutrina, ou da Igreja Católica, ou dos evangélicos, eles vêm me contar com preocupação. O que você acha que é? Olha, se eu disser, você não vai gostar. Porque as forças do bem têm chamado essas pessoas. Têm chamado essas pessoas através de desdobramento na hora do sono para observar o que elas estão falando e fazendo da própria existência. Então, meu Deus, nós temos tantos exemplos magníficos de pessoas que dedicaram a vida inteira ao bem dos outros e que nem conhecidas ficaram, mas traziam no coração toda a realização pessoal de quem sabia que tinha feito o melhor ao seu alcance. Por isso, o Natal sem Jesus será sempre um Natal em que nós só pensaremos em nós e nos nossos familiares mais chegados. Mas o Natal com Jesus nos fará perguntar ao porteiro do nosso prédio ou ao vigilante do nosso condomínio se ele já tem um prato de ceia para se alimentar naquela noite. Eu tenho uma saudade enorme do meu pai, que morreu há 22 anos, porque ele não se sentava à mesa em ocasiões festivas sem saber que os porteiros do nosso prédio tinham alimento ou se ele ia fazer os pratos e levar pessoalmente a eles. São lembranças inesquecíveis, porque isso é ter caráter, é ter dignidade. Meu pai foi muito pobre, foi para o exército porque não havia outra solução, só o exército. E até hoje, para muita gente é assim, não é? E ele amava o exército porque ele dizia, todo mês o meu salário me é dado. E ele morreu como general de exército, começou no colégio militar, menino de 13 anos que não tinha dinheiro para comprar um livro, mas que sabia que estava no lugar certo. Hoje eu confesso a vocês, quando eu estou andando na rua, eu tenho medo de perguntar às vezes a hora para alguém que passa. Porque as pessoas têm aquela carantonha de mau humor, de tristeza, de decepção. O que é isso? Nós vivemos num país em que há tanto por fazer. Nós estamos vendo guerra em tantos lugares. E mais de 5.500 crianças morreram na faixa de Gaza. E a gente dorme de noite. Eu fico imaginando como estará a espiritualidade para receber essas crianças, para convencê-las a sair dali. Um espírito que tinha sido um judeu manifestou-se na comunhão há semanas atrás e pediu que nós orássemos por eles, enfermeiros desencarnados, porque eles não estavam conseguindo retirar daquela região as pessoas que estavam desencarnando. Porque o ódio continua. Meu Deus, o que é isso? E a gente dorme, que é uma beleza. Mas um dia isso pode chegar até nós. Então nós temos que lutar para que a fraternidade do Cristo seja uma realidade para todos os corações. Você já bateu aí? Eu esqueci de avisar para a plateia que ela vai fazer assim 2 vezes. Aí vocês vão pensar, a Karen incorporou. Não, é para avisar que faltam 5 minutos. Porque eu soube que aquele relógio ali está desencarnado. Né? Olha, eu digo a vocês, quando um relógio não funciona, a coisa é séria. O meu pai teve um relógio despertador, que passou 15 anos trabalhando deitado. Então estava deitado e quando
meu pai acordava, ele tiritava deitado. Aí meu pai botava ele em pé, ele ficava bem. Mas ele só trabalhava deitado. Eu achava aquilo o máximo. Eu dizia, papai, compra outro. De jeito nenhum. Eu confio nele, porque ele dorme junto comigo, mas me acorda. A verdade, meus amigos, é que a gente liga às vezes a televisão, pega um jornal, vê a imprensa trazendo do seu jeito mensagens tão terríveis e fica imaginando o que era no mundo Jesus. Porque imagine a sociedade que existia na época do Cristo. Era uma coisa terrível. Hoje você vê a pessoa expulsando o morador de rua de determinado prédio, porque não é interessante que ele fique ali. Eu fico imaginando as vassouradas que Jesus não levou naquelas escadas onde ele chamava as pessoas para ouvi-lo. É que não ficou registrado, mas ele deve ter passado coisa do arco da velha, porque ele era seguido por prostitutas, por homens que não sabiam falar direito, por pessoas que não tinham eira nem beira, como se dizia, e essas pessoas é que o seguiam. Porque os poderosos nunca. Os poderosos hoje não querem que as coisas melhorem para todo mundo. Porque se estiver bom para eles, o resto não interessa. Até hoje, egoísmo e orgulho são os grandes males da humanidade. Então nós precisamos saber que cada um prestará conta de si mesmo. E nós lamentaremos muitas vezes o tempo que é o sábio mudo e que é igual para todos nós. E que, com certeza, nós lamentaremos ter visto passar sem nada fazer. Enquanto somos jovens, enquanto a vida nos sorri, enquanto temos muita saúde, nem pensamos nisso. Mas quando chegar a nossa hora de dificuldade, nós vamos pensar. Quando as enfermidades surgem, meu Deus do céu. Os médicos americanos fizeram uma pesquisa com pessoas já em estado moribundo. Quase 100% delas disseram aos médicos: se eu pudesse voltar atrás, eu teria ajudado mais gente. Ainda há dias o empresário brasileiro, que é considerado um homem que faz muito bem com o dinheiro das empresas dele, disse na televisão: se cada empresário desse país usasse 15 minutos, só 15 minutos, para ajudar outras pessoas, nós viveríamos num mundo completamente diferente. 15 minutos. O dinheiro, o poder, nada disso vem para você se não há um grande motivo. Se não foi um pedido seu mesmo para ajudar muita gente. Hoje a minha fisioterapeuta de manhã me disse: eu vou ganhar essa mega sena da virada. Porque fazendo fisioterapia com você eu me tornei espírita. Então agora eu quero fazer o bem. Falei, minha filha, você vai fazer sem dinheiro. Porque com dinheiro é facílimo, mas sem dinheiro que são elas. É quando você doa o seu suor, sabe? Ontem eu falei para uma pessoa, você sabe, eu sou tão velha na comunhão espírita que o meu suor caía nesse chão. E eu nunca tinha lavado um banheiro na minha casa, mas lavava o banheiro da comunhão, porque a comunhão não tinha dinheiro para pagar um zelador. E você faz aquilo com a sua alma cantando, ou então não faça. Se você deixar o seu coração em outro lugar, que não seja na casa espírita que seu coração escolheu para trabalhar, não faça. Você vai virar um funcionário público do centro espírita. Vai lá, faz a sua ficha e aparece quando você quer. Voluntário não é alguém que aparece quando quer, é alguém que se compromete, não é? Vai você chamar uma ficha para um obsediado. Você precisa de muito karatê, porque o cara vem na sua direção. Aí você tem que abrir aquele sorriso, né? Que bom que o senhor veio, e o cara já quer te matar. Mas nós vamos aprendendo, e esse estágio na Terra nada mais é do que aprendizado. Este corpo nada mais é do que o instrumento que, por enquanto, nós temos para que a nossa alma se manifeste. Amanhã ele não estará conosco. E nós estaremos livres no espaço para prestar conta do que fizemos. Por isso Jesus falou: a cada um segundo suas obras. E quando ele parte da terra, ele deixa aos apóstolos o medo
porque todos tiveram medo, só João estava ao lado de Maria na hora da cruz, mas deixa também a mensagem de que para cada um deles haveria uma tarefa, e eles se dividem de 2 em 2 e saem pelo mundo para pregar a palavra de Cristo. Portanto, o Natal com Jesus é um Natal em que nós não vamos nos esquecer do detalhe de decorar a nossa casa e também de ser fraterno de vez. Que todos os dias do próximo ano sejam dias de Natal para nós. Dia em que nós vamos lembrar que Jesus é o amigo incondicional das nossas almas e vamos viver conforme aquilo que Ele nos preceituou. Uma festa de final do ano sem Ele seria a mais triste das nossas existências, porque nós não teríamos carinho para enxergar aquele que nada tem e que ainda assim não desiste. Não é mesmo? Voltando à palavra Karen, vocês sabem que eu decidi que eu vou morrer antes do que eu pretendia, porque eu vi aquele menino, não sei se vocês todos viram, ruim em matemática, ele estava num quarto da casa e ele pediu a Alexa para terminar o dever de casa para ele. E aí, como ele não queria que a mãe que estava lá na cozinha escutasse, ele começou a cochichar. Alexa, quanto é 4 vezes 7? E a Alexa cochichava junto. Ela dizia as respostas, falando baixinho. E ele, claro, só escrevendo. Aí, ele terminou, gritou para a mãe. Terminei o dever, mãe. Aí ela, já vou aí ver se está tudo certo. Ele chega e fala, obrigada. E ela respondeu, de nada. Gente, eu falei, pode me levar. Porque eu não vou confiar no neto. Como que você vai adivinhar se aquilo foi a Alexa ou foi seu neto? Se você tem Alexa, fique de olho. Entendeu? Porque elas já estão, a inteligência artificial já está ajudando a fazer dever de casa. Isso é assustador. Isso é assustador. Tenha coragem, quando você encontrar seu neto, pergunte, é você ou a inteligência artificial que está fazendo seu dever? Melhor não, que você vai dar ideia. Melhor não. Obrigada, meus queridos. Que vocês sejam sempre abençoados, que seja um Natal de luz para todos nós, porque quem criou esse dia maravilhoso foi um aniversariante absolutamente iluminado. E que, antes de sentarmos à ceia, nós convidemos o aniversariante para estar conosco. Não vamos comer, beber, sem antes fazer uma oração, pedindo que ele seja o nosso eterno companheiro, e sei que ele será.